vamos embora, porque agora vai começar o nosso assunto para falar de problema cardíaco. Então já manda a tua pergunta aqui no WhatsApp, já estão chegando algumas perguntas aqui para mim e já vamos, claro, falar com a doutora. Ó, deixa eu mandar já um beijo aqui, ó. Tatiane, que já mandou pergunta. Um beijo para Adriana Rocha também, que já mandou pergunta. Mas agora vamos dar as boas-vindas para ela. Tieta Albanês, cardiologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Maga. Obrigada a todo mundo da TV Jornal. Hoje, pois, vamos embora, doutora. Cada vez mais a gente está falando sobre problemas cardíacos. Por quê? Inclusive, muita gente mais nova, até crianças hoje, estão tendo, né, mais comum, eu acredito, do que antes. Então, assim, abrangendo todo esse assunto, falando também de Faustão, que vai precisar fazer um transplante, o que é que a gente precisa fazer para não chegar nesse ponto? Pois é, Maga, isso é muito importante, assim, é a prevenção, né? Então, assim, isso é que a gente sempre dá ênfase. Por quê? A insuficiência cardíaca é uma doença bastante prevalente, né? E para chegar a esse ponto, a gente consegue, assim, tratar os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? No caso, a pressão alta, o diabetes, a obesidade. Então, assim, são causas que podem gerar problemas no coração e dar esse grau de insuficiência cardíaca, né? Então, a gente consegue prevenir, né? E aí, por isso que é tão importante dar ênfase, né? Tanto assim na prevenção como nos sintomas, para poder não chegar num ponto que vai precisar, por exemplo, de um transplante, né? Ainda mais se vier genético, é que você ainda deve ter mais... ter mais atenção. Exato. Ainda, né? Exato. Meu pai, ele fez já ponte safena, ponte mamária, né? Isso. Então, eu já tenho que ficar ligada. Então, se alguém da família já tem alguma coisa, é que você deve ficar mais esperta ainda. Sem dúvida, esse ponto é muito importante. Porque a doença isquêmica, né? A doença cardiovascular, a doença isquêmica, é uma das principais causas da insuficiência cardíaca. Então, o infarto, né? Que aí leva a esse problema no coração e que futuramente pode dar esse problema maior, mais terminal, né, do coração. E o que é que a gente pode fazer, doutora, para saber quando é que tá sério? Quando eu senti uma pontada, será que isso é sério? Como é que a gente sabe que, eita, agora eu preciso procurar um médico? Na verdade, procurar um médico, acho que a gente tem que procurar desde antes, né? Porque, assim, desde a infância, da fase adulta, a gente pode ter algum problema, por exemplo, hipertensão, né? Que a gente tem que cuidar. Porque a hipertensão, por exemplo, não dá sintoma. Então, a gente tem que cuidar, tem que deixar a pressão normal. Então, a gente tem que cuidar do diabetes, da obesidade, do colesterol. Todos esses são fatores de risco que podem levar, por exemplo, a um infarto e a insuficiência cardíaca. Então, os sintomas, né, quando assim já está mais na fase avançada, seria assim, por exemplo, falta de ar, né? Sim. Então, assim, uma falta de ar, uma fadiga, aquele cansaço. A gente, por exemplo, a gente conseguia subir a escada e agora não consegue subir mais. Sim. Entendeu? Porque assim, às vezes a gente se autolimita e não sabe que é por problema no coração. Acha que assim, não, é porque eu estou mais sedentário. Mas na verdade, não. Na verdade, já é um sinal de insuficiência cardíaca. E é até importante frisar de você procurar um médico não só depois da idade adulta, porque muitas crianças têm problema do coração, mas você não acha, né? Eu vou levar uma criança para o cardiologista, vai ter nada? Exatamente, porque existem as doenças congênitas, né? A gente viu que depois do Covid aumentaram as miocardites, as inflamações do coração por causa do Covid, por exemplo. Então, a inflamação não só pelo Covid, como outros vírus. Sim. Então, isso também pode levar à insuficiência cardíaca. Minha gente, tem que se cuidar, viu? Vamos embora responder perguntas, doutora. Vamos. Rita de Jaboatão dos Guararapes, um beijo. Tenho muita dor no braço, no pescoço e do lado esquerdo. Ele incha, pode ser que eu tenha até... Como é, menino? Rapidinho, viu, Rita? Eu tenho muita dor no braço, no pescoço e do lado esquerdo. Ele incha, o que pode ser? Tenho até medo de ir no médico. Tem medo de ir no médico, mulher. Tem que ter medo de estar em casa desse jeito, né? Pode ser algum problema de coração, doutora? Então, Rita, é sempre importante procurar um médico, né? Então, assim, a gente sabe que os problemas de insuficiência cardíaca também podem levar a um inchaço, dor no peito, mas geralmente o inchaço começa nos pés, nas pernas e vão subindo. Mas pode ser, assim, a gente tem que descartar, né? Então, sempre é importante, sim, buscar o médico, procurar ver e procurar assistência e ajuda. Olha aí, minha gente. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas, tá, Sandro? Daqui a pouco a gente vai responder sua pergunta.
Cadê? Tem muita gente mandando, menino. Felipe Bernardo de Cajueiro Seco, Elaine de São Lourenço. A gente vai responder, viu? Daqui a pouquinho. Mas agora, olha aí, Sandro de Olinda, minhas terrinhas. Beijo pra todo mundo de Olinda. Arritmia cardíaca tem cura? E qual o fator que leva a ter, doutora? Sandro, essa pergunta é muito boa, porque tanto a arritmia cardíaca pode levar à insuficiência cardíaca, como a insuficiência cardíaca pode ter arritmias. Então, assim, a gente pode tratar assim, a arritmia tanto de forma medicamentosa como algumas, por exemplo, se for um ataque à arritmia, às vezes tem alguns tipos de arritmia, por exemplo, a fibrilação atrial. Existe a ablação, então assim, como queimar a arritmia. Então existem dispositivos, tanto medicamentos como outras terapias para curar a arritmia. Né? Também tem marca-passo, tem aqueles pacientes que tiveram arritmia grave e precisa colocar um desfibrilador para evitar esse tipo de arritmia. Então, paciente com insuficiência cardíaca que tem o coração bem fraco, muitas vezes precisam desse tipo de marca-passo específico para evitar outras arritmias malignas. Entendi. Tá vendo? Daqui a pouco a gente vai responder mais, viu, doutora? Pelo que eu tô vendo, quando tá chegando perto dos 50, aí o coração já fica meio assim, por isso que o chefe Rivan tem uma pergunta. Vai daí, chefe. Na realidade, não é nem minha, Maguinha. O pessoal fica mandando pro telefone aqui, né? Aí a analista tá lá na Ilha do Leite, ela mandou perguntar o seguinte: ataque cardíaco que você sente por conta da ansiedade e também a questão da tireoide, se tiver alguma alteração na tireoide, se isso pode causar também um ataque cardíaco. E como é esse nível de ligação e para onde que a gente deve tomar, o cuidado que ela deve tomar, doutora? Olha aí, doutora Tieta, e aí? Analise, essa pergunta também é muito boa, porque o distúrbio da tireoide, né, pode ser o hiper ou hipotireoidismo. A gente tem tratamento, né, com medicamento, mas também pode levar exatamente isso. Quando não está controlado, pode dar arritmia, sim. Por isso que é importante ir no médico, né, ter o controle adequado, né, fazer exame laboratorial, tomar o remédio de forma adequada, porque sim, pode dar arritmia, o problema da tireoide. E a ansiedade também leva a palpitações. Mas muitas vezes essas palpitações são benignas. Mas a gente não sabe, a gente tem que ir no médico para avaliar se realmente esse problema é benigno ou não. Olha aí, respondido, chefe. Mande para ela aí, viu? Respondido, Maguinha. Já tirou a dúvida, a galera muita pergunta, mas vai daí porque o assunto você sabe, né? O programa tá bombando, obrigado pela audiência. E galera, continua perguntando aí, viu? Olha aí, então um monte de gente perguntando sobre a arritmia, viu, doutora? Um monte. Luciana Ramalho também dizendo que tem arritmia constante. O que é que ela deve fazer? Procurar um médico, né, doutora? Isso. Luciana, a grande maioria das arritmias são benignas, essas palpitações. Mas a gente só sabe fazendo o exame, né? O Holter, o eletrocardiograma, tudo isso faz parte do nosso check-up. Então a arritmia pode ser benigna, pode ser boa. Benigna que a gente diz assim, que não faz mal. Por exemplo, ter uns batimentos fora do compasso, mas que não vai trazer prejuízo, né? Então a gente diz arritmia benigna. Tá. Mas a gente tem que investigar. Com certeza. Então teve arritmia, é melhor investigar, mulher. Deixa eu ver. Tem uma moça dizendo que a mão dela quando anda fica inchada. Tem alguma coisa a ver com o coração, doutora? Não, geralmente mão não. Geralmente quando tem esse inchaço começa de baixo, do pé para a perna, incha, pode inchar até a barriga. Pode inchar, né? Mas assim, normalmente começa com os pés. Tá bom. Felipe Bernardo de Cajueiro Seco. Qual é o primeiro sintoma que a gente pode detectar algum problema no coração? Felipe, podem ser vários, né? Na verdade, assim, pode ter dor no peito, né? Falta de ar, o cansaço, a fadiga. Um dos sintomas também que pode ser do coração é a tosse, aquela tosse crônica. Sim. Pode ser já um edema no pulmão por causa do coração. Então, são sintomas, são sinais que a gente precisa estar alerta. Olha aí, vamos responder mais perguntas, viu? Elaine de São Lourenço, pera um pouquinho que daqui a pouco a gente chega, viu? Hilda de São Caetano, Pernambuco, um beijo pra você. Edna, daqui a pouco vai responder também, até um monte, viu, doutora? Pergunta o que mais tem. Mas agora, minha gente, tá na hora de saber o que é que vai rolar no capítulo de hoje da infância de Romeu e Julieta. Tá com o play. Mãe, será que não já deu do castigo? Mó tempão. Cheio de argumentos. Eu vou estar aqui no bairro. Vocês conhecem todo mundo. Errado não tá. Mas a intenção Só mais uma coisa. é outra. O quê?
Eu quero poder participar da festa da árvore. Não. Bem, papai falou primeiro. Valeu, galera. Hoje, 15 para as 9 da noite, Cara, nós dois, o show de talentos, a gente vai ganhar fácil, nós tá ligado. a infância de Romeu e Julieta. Olha aí, perde não, viu, Dona Maria? Essa é uma novela que pode assistir com toda a sua família. E agora, Teta, ó, infelizmente a gente só dá tempo mais uma pergunta, mas tem um monte aqui. Elaine de São Lourenço dizendo que já fez vários exames de coração, tem 19 anos, já fez Holter e teste ergométrico, mas nenhum deles deu alteração. Mas ela sempre sente o coração acelerado e às vezes até dores. Pode acontecer que a gente, por exemplo, o exame é feito no dia, então às vezes não detecta o tipo de arritmia, né? Mas aí a gente tem como, assim, investigar mais, mas se não teve nenhum problema, provavelmente é aquela arritmia que eu falei, que é a arritmia benigna, Entendi. que dá as palpitações, né, dá o sintoma, mas que não vai trazer prejuízo. Ah, legal. Se você tem mais perguntas, minha gente, que não deu tempo de responder, manda diretamente pro Instagram da doutora. Como é seu Instagram, doutora? Tieta Albanês ou Medinterv. Esse pode ser Tieta Albanês, que é o dela pessoal. Isso, e o Medinterv tudo junto. Não tem... É tudo junto, sem esse ponto no meio que tá aí na tela. Então, ó, Dona Maria, tá igual na tela, só que sem um ponto, viu? Medinterv. Pronto, aí tu entra aí no arroba dela, faz sua pergunta, que tem um monte, viu? E a gente traz depois. Você pode voltar depois, Sem doutora? dúvida, é um prazer, Mari. Pra gente conversar mais um Vamos pouquinho sim. sobre esse assunto.